melhora e cura. Uma obra com ensinamentos simples, mas poderosos. Adquira o seu. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Sejam muito bem-vindos, você que se encontra aqui no santuário do Pai das misericórdias. Vamos aplaudir uns aos outros. Sua presença alegra essa casa. Bem-vindo. E bem-vindo também você pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos juntos, nessa Santa Missa, rezarmos uns pelos outros, colocando sobre o altar todas as nossas intenções. Fiquemos em pé, com alegria, cantemos. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Se Deus está presente aqui, ergue os seus braços lá no alto. Você crê nisso? Feche os seus olhos na presença dEle. Nós queremos celebrar com alegria, com devoção, com fé, o santo sacrifício, a Santa Missa, mas aproveitar dessa presença de Deus que se manifesta no meio de nós. Então, com seus braços erguidos, vá louvando o Senhor por essa graça, por essa dádiva de você estar aqui neste santuário, de você estar tendo a graça, a providência, a oportunidade de estar vivendo um retiro nesse período de carnaval, por tudo aquilo que Deus já realizou no dia de hoje, tudo aquilo que Ele já falou, as direções dadas, as orações feitas, as curas realizadas no nosso interior. Quanta coisa maravilhosa o Senhor Deus realizou em nós nesse dia. E nós queremos bendizer ao Senhor, nós queremos glorificar o nome do Senhor, agradecendo a presença dEle, que é manifesta no meio de nós. Nós cumprimos um princípio bíblico, que é aquele que onde dois ou mais estão reunidos no nome dEle, ali Ele está. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, mas nesse santuário, essa presença, nesse santuário dedicado a Deus, dedicado à oração. Quando eu trabalhava na confecção do nosso estatuto do santuário, o nosso bispo diocesano à época, Dom Benedito Beni dos Santos, aceitou que nós colocássemos que o Santuário do Pai das Misericórdias era um lugar de promoção do encontro pessoal com Jesus Cristo e do batismo no Espírito Santo. Então existe aqui, entranhado nesse lugar, esse mistério, essa graça disponibilizada a todos nós, mas também um encontro, um lugar onde nós encontraríamos a misericórdia do Senhor. Então aproveita essa graça que está nos ares, a presença de Jesus aqui no meio de nós, a presença real no Santíssimo Sacramento, no sacrário que fica no centro aqui
deste santuário, nós queremos glorificar, nós queremos bendizer, nós queremos exaltar a presença do nosso Deus, sabendo que Ele está aqui, sabendo que Ele faz novas todas as coisas na nossa vida, sabendo que Ele desfaz todo o mal, Ele anula todo o mal, toda maldição, julgo hereditário, Ele quebra as maldições, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E nós agora, adorando o Senhor, sabemos que nós somos libertos de todo o mal. Nós queremos experimentar essa graça. Senhor Deus, aquelas pessoas que se sentem muitas vezes atormentadas, sejam essas que estão aqui, esses meus irmãos, essas minhas irmãs, sejam aquelas que acompanham de casa, de uma realidade de enfermidade no hospital, numa casa de recuperação, onde estiverem agora, ouvindo pelo trânsito, através da rádio, acompanhando pela internet aqui no Brasil, fora do Brasil, que o Senhor possa destruir todo o mal, toda insídia maligna possa cair por terra, diante da presença do Senhor que nós adoramos. O mal não resiste, as obras malignas não podem prevalecer, nenhum malefício tem poder diante da sua presença, porque o Senhor é o abençoador e abençoa a cada um de nós nesse momento de louvor, antes de nós adentrarmos a celebração do santo sacrifício, da Santa Missa. Eu te peço nessa hora, alcança cada irmão, alcança cada irmã, cada coração, a história de cada um, Senhor Deus. Nós pedimos nesse momento a graça do Senhor. Também nós colocamos diante da presença do Senhor tantas pessoas que necessitam da graça, de uma intervenção do Senhor na dimensão que elas vivem dentro da batalha na saúde física, diante de uma doença, diante de uma enfermidade, que a presença do Senhor possa realizar na vida desses irmãos e dessas irmãs essa obra, esse milagre, essa graça que cada um necessita. Opera nesse momento, Jesus, porque o Senhor é esse Deus que também realiza impossíveis milagres, e a Canção Nova tem sido um lugar, um território eucarístico, mariano, mas também lugar da manifestação do seu poder, onde o Senhor tem operado maravilhas na vida do seu povo, onde o Senhor tem curado fisicamente, operado milagres, onde o Senhor tem tocado nesses filhos e nessas filhas que estão diante do Senhor, diante da presença manifesta do Senhor. Eu peço também que o Senhor atinja aquelas que estão vivendo qualquer situação, Senhor Deus, de doença emocional e psíquica, a depressão, o pânico, a ansiedade. Quantos transtornos emocionais e psíquicos têm surgido no nosso tempo? Na presença do Senhor nós acreditamos, Jesus, que tudo isso pode ser transformado, curado, liberto. Quantas pessoas estão cheias da tristeza, da angústia, cheias da ansiedade, mas que agora a sua presença realiza a obra que elas necessitam. Então toca nesse momento, nós pedimos ao Senhor, realiza nessa hora. Mas quantos de nós, Senhor Deus, precisamos de uma cura espiritual, estamos vinculados a doenças espirituais, aos vícios, aos pecados capitais, que nós ainda não conseguimos deixá-los. A gente confessa o pecado, mas ainda existe aquela doença que precisa ser combatida e que tem nos levado muitas vezes à queda. Então vem socorrer. Vem agora, Senhor Deus, com a sua presença, manifestar esta obra, essa graça que nós tanto necessitamos. E eu quero pedir algo que é próprio, que o Senhor mesmo permitiu estar no estatuto do nosso santuário. Que agora aconteça um movimento da sua presença e da sua graça, que leve o seu povo a uma experiência profunda de encontro pessoal com o Senhor, mas também uma graça do sereis batizados com o Espírito Santo. Recebereis a força do alto para seres as minhas testemunhas. É isso que nós pedimos agora, como assembleia reunida neste sábado em torno da Santíssima Virgem Maria, onde nós celebramos a memória dela neste sábado, pedindo a intercessão da Virgem Maria, que venha o Espírito Santo, que venha esse reavivamento espiritual, que venha sobre nós essa graça, pelo Imaculado Coração da Virgem Maria, ó Divino Espírito Santo, a vossa amadíssima esposa. E vai orando no Espírito nesse momento, vai
glorificando ao Senhor na linguagem espiritual. Vai aumentando a sua voz, para que todo este santuário experimente essa presença, essa glória de Deus manifestada no meio de nós. Eu quero pedir uma graça especial ao Senhor, que Ele renove a graça carismática em nós, que Ele renove esse dom que nós recebemos, muitos de nós recebemos e que temos abandonado. Que Ele renove, Senhor, que o Senhor renove pelo dom do Espírito na nossa vida este ser carismático, tão valioso para o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tão defendido por ele, pregado por ele, ensinado por ele nos tempos mais difíceis da vida carismática, no início da renovação carismática na nossa nação, mas também nesses tempos aonde muitas vezes o seu povo tem deixado, abandonado essa graça, e nós queremos viver esse dom carismático, essa graça. Eu quero ouvir a sua voz, ora no Espírito. E ao viver, Senhor, essa graça carismática, que haja um derramar de carismas, não só o dom das línguas, mas da interpretação, da profecia, da palavra de sabedoria, do discernimento espiritual. Eu te peço nessa hora, do dom de ciência, no âmbito da revelação, do dom da fé carismática, da fé expectante, o dom do milagre, da cura, o ministério da libertação. A sua igreja precisa, Senhor Deus, desse serviço para o seu povo necessitado. Eu peço como teu sacerdote, eu peço como aquele que preside a sua oração. Eu suplico, Senhor, o dom de milagres, mas de uma maneira especial, o carisma maior, que é o carisma do amor, para que o nosso serviço seja autêntico, seja por amor, não por amostrar que nós temos qualquer tipo de carisma, não para a gente se beneficiar de alguma forma desses carismas, não, para servir a sua igreja, para servir ao seu povo. É o que eu suplico nessa hora, neste sábado, pela intercessão da Virgem Maria. Ora por mais um instante no Espírito. Iria andar lá, bararia lá, bararia lá, baria lá, baria andar lá. Xererere candara lá, basuria andar lá. Xererere candara lá, basuria andar lá, maria andar lá. Xirianda lá, barala lá, barala lá. Xirianda lá, maria lá. Xirianda lá. São duas imagens que me vêm e eu gostaria de compartilhá-las. A primeira delas é uma pessoa acuada num canto e com muita sede, e ela olha para fora diante do lugar, como se ela estivesse acuada num canto de uma caverna. Ela olha, ela vê a fonte, mas ela tem medo de enfrentar o que está lá fora para ir até a fonte. E ela está ali naquele estado de extrema necessidade de beber dessa água, de saciar a sede, de não morrer diante daquela realidade da ausência corporal de água. E a outra imagem é a mesma pessoa também necessitada de se refrescar diante daquele sol escaldante, e ela sabe da fonte, mas ela sabe também de um lago, e da mesma forma ela era submetida por esse medo, mas o Senhor provoca um movimento de coragem, e até me vem a palavra do apóstolo Paulo: vós não recebestes um espírito de medo, de timidez, mas de coragem, de ousadia, de intrepidez. E o Senhor diz ao meu coração que chegarão dias que nós precisaremos
ter coragem de enfrentar seja o que for, para ir até a fonte da presença dEle. Ele que é fonte de água viva, saciar a nossa sede, para que a gente não morra diante de tudo aquilo que no exterior, na visão de muitos de nós, estará querendo nos impedir. Mas Ele diz: tenha coragem, porque eu vos dou coragem de ir até a fonte. E da mesma maneira Ele diz: tenha coragem de mergulhar nas águas do meu Espírito, porque é lá que você será purificado das suas impurezas, é lá que você experimentará o frescor do que eu tenho para dar para você, para a sua vida e para a minha igreja, para o meu povo. Senhor, nós não queremos sucumbir diante do medo, e muito menos da timidez. Nós enfrentaremos o que for, eu enfrentarei. Essa é a minha resposta, para ir à fonte e me saciar a sede que está em mim, deixada pelo Senhor em mim, esse desejo pela presença do Senhor. Da mesma maneira, eu não vou hesitar em mergulhar nas águas do seu Espírito, para viver uma vida no Espírito, passar pela purificação, pela restauração do meu físico cotidianamente. Eu não me intimidarei, aconteça o que acontecer. Ergue os seus braços e diga: eu não me intimidarei. Eu não me intimidarei. Eu assumo agora a coragem, a ousadia, a intrepidez que o Senhor me concede para sair do escondimento, do medo, da insegurança. E eu beberei da fonte e não morrerei de sede. E eu mergulharei nesse lago, nessa água do Espírito, para experimentar a purificação, para experimentar, Senhor, toda a graça da restauração na vida do Espírito. Muito obrigado, Jesus. Eu creio. E pode aplaudir o Senhor, porque Ele está realizando isso na sua vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio. Seja bem-vindo ao Santuário do Pai das Misericórdias. Aplauda esse irmão que está do seu lado, como uma atitude de acolhida. Bendito seja Deus. Tem muita gente também de casa participando desse Vem Louvar porque não pôde vir. Vamos aplaudir os que estão acompanhando agora a transmissão da Santa Missa. Você que está acompanhando de casa, sinta-se acolhido por cada um de nós. Eu queria pedir aos padres e aos diáconos que se apresentassem, para que você também possa acolhê-los com uma salva de palmas. Padre Ítalo, Paróquia Santo Antônio, Parque Santo Antônio, Guarulhos, São Paulo. Padre Alex, aqui da Canção Nova. Diácono Wilson, Arquidiocese de Belo Horizonte. Diácono Juliano, lá da Arquidiocese de Belo Horizonte, da cidade de Santa Luzia. Padre William, da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, Planaltino, Bahia, Diocese de Jequié. O Padre William vem com a caravana. Onde está a caravana aí do Padre? Levanta o braço. Vamos aplaudi-los também. O Padre Ítalo também veio com a paróquia dele. Onde está o pessoal aí da paróquia? Levanta o braço. Vamos aplaudi-los também. Bem-vindos, estão espalhados aí. Aplauda os nossos seminaristas, a equipe de liturgia, nosso Ministério de Música. Que bom ter vocês aqui. E que alegria, não é verdade, estarmos juntos na presença do Senhor? É uma bênção. Tem alguém no nosso meio celebrando aniversário? Se tiver, levanta o braço para a gente ver, balança
para a gente enxergar aqui. Parabéns lá atrás, Deus abençoe. Do lado de cá, parabéns. Olha aí quantos aniversariantes o bebezinho está fazendo também. Vamos aplaudir os aniversariantes. Aniversariantes de vida. Aqui eu tenho Ieda Fontinella, Jacinta Gotardo, Ana Biani, Tuane Menezes Pereira, que está aqui, Abadia Cristina Rocha, Isabel Aparecida Moreira, Cláudia Santos, Josefa de Oliveira e Marli de Lourdes, de Blumenau, que está aqui presente também. Nós queremos agradecer pelo dom da vida do Padre Thales Maciel Pereira, da paróquia São Sebastião. Também pelo aniversário de Jasmin Calado Santos Silva, Paulo Roberto Campos Matos, Leonardo Matos, Maria Cristina Novaes Teixeira e Maria Lúcia Machado. Nós agradecemos a Deus aqui pelo dom da vida. Tem algum casal celebrando o dom do matrimônio? Se tiver, nós queremos agradecer. Estou procurando aqui. Ali, Deus abençoe, parabéns. Mais algum que eu não tenha visto? Lá atrás, parabéns. Vamos aplaudir os casais. Estou rezando por vocês também. Aqui tem o Aparecido e a Josélia Lucas, fazendo 39 anos, estão presentes aqui. Deus abençoe, parabéns. Que bom que vieram celebrar com a gente. Estende aí a sua mão na direção do altar. Você tem alguma intenção que você queira colocar? Eu quero rezar pelos falecidos de hoje. A Ana Augusta Mendes, de Juiz de Fora. Também uma criança que faleceu no dia de hoje, de 12 anos, a Maria Luiz Oliveira, lá de Vila Velha. Nós rezamos pela alma dela. Pedimos também pelo 7º dia de Padre Danilo Dalla Rosa, da comunidade Resgate de Misericórdia de Caxias do Sul. Nós rezamos pela alma desse nosso irmão sacerdote. Mas quero colocar diante do altar do Senhor a intenção que você agora apresenta. Aquilo que você quer colocar como intenção para essa Santa Missa. Essa Santa Missa aqui no santuário será celebrada por essa intenção. Você de casa também que está rezando com a gente, apresenta a sua intenção. Eu quero oferecer essa Santa Missa por essa intenção que você está apresentando. Quero rezar pelo Brasil, pelo povo brasileiro, por aqueles que sofrem injustiças. Quero colocar diante da presença do Senhor a Santa Igreja, o Papa Francisco, pedindo pela santificação do clero, a santificação das famílias. Quero rezar pela Canção Nova. Quero apresentar as paróquias dos padres que estão aqui celebrando, o ministério dos diáconos, cada um de nós. Eu quero apresentar aqui, mas eu quero rezar pela sua intenção, agradecendo a Jesus porque Ele apresenta ao Pai os nossos pedidos, as nossas intenções. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que estão aí fazendo loucuras nesses dias de carnaval. Como muitos nas suas histórias tiveram um encontro pessoal com Jesus em lugares assim. Eu quero pedir que o Senhor seja abundante nesse carnaval. Aqueles que estão afastados, que algo aconteça, que um sinal, que uma manifestação do Senhor os atinja. Aqueles que não estão buscando o Senhor, mas estão buscando o pecado, a carne e tantas outras situações de drogas, bebedeiras. Nós pedimos ao Senhor misericórdia deles, que possam ter um encontro com Jesus e se voltem para o reino, para o Senhor, para as coisas do alto. Nós os colocamos também sobre o altar. Iniciamos a Santa Missa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como eu disse, é lugar de batismo no Espírito Santo, de encontro pessoal com o Senhor, mas este santuário é lugar de encontro com a misericórdia. O próprio mosaico que está diante de vocês reflete a misericórdia de Deus. O Pai misericordioso que ajuda o Filho a se levantar, que acredita, que olha nos olhos dele, que vai abraçá-lo, cobri-lo de beijos, que vai fazer festa, porque esse pecador que estava morto voltou a viver. Então feche agora os seus olhos depois de contemplar esse mosaico
Imagine-se agora diante do Pai das misericórdias. Imagine-o agora acolhendo você, ele sendo atraído pelo seu arrependimento. Porque é exatamente assim como na parábola contada por Jesus. Num dado momento, diz o texto que aquele filho que pediu a herança, que gastou com festas e prostitutas, vendendo ali, ou melhor, trabalhando com porcos, desejando comer a lavagem, a comida dos porcos, ele caiu em si. É o Espírito Santo que nos faz cair em nós mesmos e entender: o que eu estou vivendo não agrada o coração do meu Pai, eu vou voltar. Encontre esse arrependimento aí no seu coração. Encontre um propósito de emenda. O filho ele naquele momento disse: eu vou voltar, vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai o tratou como filho. Experimenta esse abraço da misericórdia de Deus. Piedade de mim, Senhor, piedade de nós. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleição, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo, e fazei que pela intercessão da Virgem Maria, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê.
Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu um testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível de ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse sábado, desse tempo de carnaval e de retiro Vem Louvar, para mim, eu estava até partilhando ali com os padres, antes de entrarmos na procissão de entrada, eu assumi, especialmente esse tempo de carnaval, um tempo onde eu não controlo muito a minha agenda no sentido de viagens, até porque eu vivi no mundo, no carnaval do mundo, saía na sexta e voltava só na quarta ou na quinta. Então agora para Deus tem que ser o melhor. Então daqui eu vou para Curitiba, de Curitiba eu vou para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu volto para Cachoeira na terça para estar com vocês. Ah, é mérito? Não, é compromisso, porque um dia eu me gastei pelo pecado, agora eu preciso me gastar pelas coisas de Deus. E isso é importantíssimo de nós entendermos diante da mensagem que eu quero trazer para vocês na liturgia de hoje. E também quero louvar ao Senhor, porque há 26 anos atrás, no carnaval do ano de 1997, eu estava fazendo o meu primeiro ou segundo, não me recordo, acho que era o segundo retiro de carnaval. E quem pregava esse retiro era a comunidade Mar Adentro, fundada pelo Dilben, hoje é Padre Dilben, e quem estava pregando aquele retiro era a Mônica, da comunidade Mar Adentro, uma celibatária. Se alguém conhecer, manda um abração para ela. E a Mônica, naquele retiro, na primeira pregação do sábado, foi num sábado, no dia dedicado à Virgem Maria, eu estava num conflito interior em relação ao chamado à vocação sacerdotal. Eu não queria ser padre. E aí a Mônica citou uma frase de Catarina de Sena. Ela dizia: Santa Catarina falava o seguinte: se é vontade do Senhor, também é minha, porque a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz.
E eu disse: eu quero ser feliz. Não é vontade minha, mas se é a vontade do Senhor, eis-me aqui. Não via mais a hora de acabar a pregação, porque eu não ouvi mais nada. Dali eu saí, me ajoelhei diante da cruz, na capela. Não fui nem diante do Santíssimo, porque eu sabia que eu precisava fazer uma oferta, um sacrifício da minha vontade, e não da vontade da minha vontade humana, e precisava acolher a vontade de Deus, e não tinha nada mais expressivo de submissão à vontade do Pai do que o sacrifício do Filho. E ali eu me ajoelhei e disse a nosso Senhor: se é a vontade do Senhor que eu seja padre, eu estou aqui deixando a minha vontade, porque eu descobri hoje que a sua vontade é capaz de me fazer feliz. Mas eu faço um compromisso com o Senhor: eu não serei mais um, eu farei a diferença na sua igreja. E eis-me aqui, 16 anos de sacerdócio. Não falei que eu farei para ele assim: vou fazer a diferença porque eu quero ser o bonzão, que eu quero que me aplaudam, que eu quero que tirem foto comigo, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Não, para honrar o Deus que estava me chamando, para não ser medíocre como nós ouvimos na primeira pregação de hoje, para não viver uma vida medíocre, não, viver intensamente. Eu sou cheio de pecado, luto contra os pecados, luto para ser santo, mas para corresponder. E aí eu quero dizer, se alguém no nosso meio se sente chamado por Deus, não tenha medo, responda, dê o seu assentimento a nosso Senhor. E aí, eu na homilia gostaria de conduzi-los a uma palavra que tem sido esquecida nos nossos tempos, e essa palavra é eternidade. Repita comigo. Num primeiro momento eu quero mostrar para vocês que a nossa fé nos provoca a dar uma resposta de amor diante disso, diante dessa dimensão da eternidade. Veja só, na carta aos Hebreus, a gente toca nessa dinâmica da essência da virtude da fé. E essa virtude da fé, relacionando-se com a virtude da esperança, dos bens futuros, e com a certeza acerca das realidades espirituais, das realidades sobrenaturais. Há um entrelaçamento ali. Quando a gente vai ler uma encíclica escrita pelo Sumo Pontífice, o Papa Bento XVI, Spes Salvi, ele vai mostrar exatamente essa realidade da fé com a esperança. E a gente precisa perceber o seguinte, que é por meio dessa fé que nós vamos adquirindo certezas que vão sendo edificadas no nosso coração. Essas certezas relativamente às promessas divinas. Há uma posse antecipada dos bens celestiais. Foi o que nós ouvimos na leitura da carta aos Hebreus. E essa fé sobrenatural, essa fé em Deus, essa fé no testemunho do próprio Deus, no testemunho das promessas de Deus, daquilo que Ele nos ensinou, no testemunho da revelação, ela precisa nos levar para essa dimensão da eternidade. E aí vamos fazer um caminho. A fé, em primeiro lugar, precisa gerar em nós um bom testemunho. Quanto mais nós vamos crescendo em fé, quanto mais nós vamos fazendo atos de fé, quanto mais nós vamos pedindo a Deus todos os dias: aumenta a minha fé, eu creio, mas aumenta a minha fé, mais nós vamos sendo capacitados para o testemunho, porque a nossa fé é sobrenatural. Nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos nos mistérios do Altíssimo, nós cremos. E a partir daí nós vamos sendo capacitados para o testemunho. A segunda coisa, ela nos dá a capacidade de entender o ato criador de Deus, que cria as coisas visíveis e as coisas invisíveis, as realidades visíveis e as invisíveis. E muitos de nós já percebemos que o mundo invisível é mais real e concreto do que o mundo visível. Ainda mais quando nós entramos dentro da dinâmica e da dimensão do combate espiritual. A gente acredita naquilo que a gente não vê por fé.
Depois, o terceiro passo. E aí eu queria olhar para a figura de Abel. A fé nos faz capazes de dar o melhor para Deus. Abel deu o melhor. Foi a melhor oferta. Gerou até uma inveja no coração de Caim, que depois o matou. O primeiro fratricídio, né? Mas a fé levou com que Abel desse o melhor que ele tinha, a melhor oferta, o sacrifício que ele ofertou ali do seu rebanho para Deus. Guarda essa palavra sacrifício. Na nossa fé comporta os atos de sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos chamados sacerdotes e muitas vezes querem mudar essa dimensão até para esconder que é o sacrifício que nós celebramos. Nós somos sacerdotes porque nós oferecemos um sacrifício. O sacerdote oferece o sacrifício. E dá uma bisoiada para quem está do seu lado. E diga, se eu não me engano, fala para esse irmão. A igreja diz que pelo batismo você é sacerdote, sacerdotisa. Não por si mesmo, mas pelo sacerdócio de Cristo. Então você é capaz de ofertar sacrifício. E sacrifício agradável a Deus. Você é capaz de ser como Abel, oferecer o melhor sacrifício. O sacrifício da sua adoração, o sacrifício do seu jejum, o sacrifício da sua penitência, o sacrifício da sua decisão de romper com o pecado, o sacrifício. Porque você participa do sacerdócio de Cristo. Diferente de nós, se você vier aqui e pegar a hóstia e numa doideira achar que você vai consagrar, não vai dar nada. Vai ser pão. Nós somos sacerdotes pelo ministério. Estamos vinculados a Cristo de uma forma ainda mais intensa e superior para oferecer o único e eterno sacrifício. Para perdoar pecados. Para abrir as portas dos céus para a humanidade e para ser ponte entre a terra e o céu. Eu queria que você aplaudisse a igreja, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que ainda existe gente que sai da igreja para ir para outro lugar. A fé nos faz oferecer um sacrifício melhor. Abel é o exemplo de generosidade. Abel é o exemplo de retidão. Abel é o exemplo de piedade. Um homem santo, um homem piedoso, um homem justo. Nós contemplamos em Abel o martírio da fidelidade a Deus, que fala mais do que 1000 palavras. E a nossa vida ofertada fala mais do que 1000 palavras. E a gente precisa considerar que o primeiro testemunho de fé em favor de Deus foi dado por um filho de Adão e Eva. E por meio de um sacrifício. Os padres da igreja, eles viam em Abel a figura do Cristo. Por quê? Abel era pastor. Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Abel derramou o sangue dele, sendo mártir da fé. Sendo mártir da fé. Depois, a carta aos Hebreus nos apresenta Enoque. E se você for lá no capítulo 5 do Gênesis, se eu não me engano, se eu estou enganado, no versículo 5 ou 15, vai estar escrito assim: Enoque andava com Deus. E Deus o arrebatou. Depois ele tinha 300 e poucos anos. Mas a palavra, ela diz, Enoque andava com Deus. O que é andar com Deus? Enoque era amigo de Deus. Enoque tinha amizade com Deus. Enoque mantinha um relacionamento. Se você for pegar, por exemplo, os textos escritos por Bento XVI, principalmente quando ele vai fazer, na verdade ainda cardeal Ratzinger, na missa pró-eligendo e romano pontífice, ele vai dizer assim: adulta é uma fé edificada na amizade com Cristo, que não aceita as modinhas, que não aceita as ideologias que vão aí, que vêm, que não aceita aquilo que o mundo propõe. Adulta é uma fé enraizada
na amizade com Cristo. Quando ele vai falar de conversão, ele vai falar, olha, o cristianismo não é moralidade. Se a gente reduzir o cristianismo à moralidade, a uma pregação simplesmente moral, de moralismo, nós estamos reduzindo o cristianismo. O cristianismo é a religião do encontro, é a religião da amizade, é a religião do relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, com a comunhão dos santos, com a Virgem Maria, que nós hoje a honramos. Então, Enoque andava com Deus, ele se relacionava com Deus, ele caminhou na companhia de Elohim, e Elohim o tomou para si, o arrebatou. Ele agradou a Deus porque ele era amigo de Deus, ele era íntimo de Deus. Vamos lembrar que Deus passeava no jardim todos os dias com Adão e Eva. Enoque não rompeu esse relacionamento, não se tornou inimigo, ele se tornou amigo íntimo. E a vida dele nos aponta a repita a palavrinha. Enoque é um exemplo de fé dado pelo autor da carta aos Hebreus, que eu acredito ser São Paulo. Até hoje ninguém me apresentou outro. Diz que não é São Paulo, mas ninguém sabe. Eu prefiro que seja São Paulo. O decreto universal da morte, ele é consequência do pecado. O decreto universal da morte, ele é consequência do rompimento do relacionamento com Deus. E o que quando a Bíblia diz, ele foi arrebatado, é porque ele tinha uma vida tão íntima, tão íntima, tão íntima, tão íntima, tão íntima com Deus, que Deus o levou. Se ele morreu para Deus levar, ou se não, aí cabe a Deus, não dá para a gente entrar nesse meandro. Depois, a carta aos Hebreus nos apresenta Noé. Noé, quando recebeu o mandato de construir a arca, não tinha nenhum sinal iminente de dilúvio. Eu imagino que estava aquele solão de lascar. Eu sou do Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Eu acho que a minha cidade é mais quente do que o Rio, que é Itaperuna. Cidade da pedra preta, construída em cima da pedra. Eu vejo fotos de Fusca derretendo na minha cidade. Claro que é brincadeira, né? Que o pessoal coloca um Fusca derretido. Olha como é que está quente em Itaperuna. Eu imagino que estava um solão quando Deus diz para Noé construir uma arca. Ele não tinha sinal iminente de dilúvio. Mas Deus olhou dos altos céus e viu um homem justo e íntegro, que também tinha relacionamento com ele. O nome dele era Noé. O homem justo e íntegro, quem busca a justiça e a integridade, quem luta pela santidade, é capaz de obedecer a Deus, mesmo que aquilo que Deus indica como sinal de obediência seja uma absurdidade. Agora, quem não tem intimidade com Deus não vai obedecer Ele mesmo, não. Não tem condição, não consegue. Mas o que acontece com Noé? Ele obedece a palavra divina. E ele faz com religioso temor, com adesão profundamente religiosa, que o levou a pôr em prática fielmente o que Deus lhe tinha revelado e indicado. Ele começou a construir aquela arca, porque viria um dilúvio. Deus havia dito para ele que viria um dilúvio. E deixa eu dizer, a fé dele condenou o mundo, porque os homens do seu tempo eram incrédulos. Os homens do seu tempo escarneciam daquela preparação. Noé, com sua conduta, com a sua fidelidade, com a sua coerência, com a sua fé, ele condena a incredulidade dos seus contemporâneos. E quando nós vivemos de fé na atualidade, a vida de um homem de fé, a vida de uma mulher de fé, condena, adverte aqueles que o rodeiam e que não querem aderir à fé. Aí eu queria, se você tiver a Bíblia, que você abrisse no Evangelho de São Mateus, no sermão escatológico de Jesus, quando Jesus vai referir-se a Noé. Lá no capítulo 24, no versículo 37,
Se você não tiver a Bíblia, depois você confere. Está escrito assim: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Os homens e as mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. E aí diz Jesus: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Diga bem forte comigo: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. A galera vai estar correndo atrás do trio, dançando, enchendo a cara de bebida, de droga, vivendo a prostituição, fazendo tudo o que acha que deve fazer na sua cabeça. O céu vai se abrir, a trombeta do arcanjo vai tocar e o Senhor virá para julgar vivos e mortos. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quando? Se souber, me conta, porque pelo menos o Jesus diz que só o Pai sabe. Se você não sabe, meu querido, o que nós devemos viver é totalmente dedicados a nos preparar todos os dias. Se eu não sei quando, eu preciso estar preparado hoje, porque pode ser hoje. Eu preciso estar preparado amanhã, porque pode ser amanhã. Eu preciso estar preparado depois da manhã, porque pode ser depois de amanhã. Só que a galera fala: não vai ser agora não, vai ser daqui a 20 anos. Ele pode não voltar, mas ele vem buscar. Amém? Diga comigo: eternidade. Veja só, despreocupação, insensibilidade dos homens perante o sobrenatural. Noé foi sensível ao sobrenatural. Não é essa realidade precisa nos tocar hoje. Nós precisamos viver sempre em estado de vigilância. Jesus vai dizer: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Deixa eu dizer para você, não tem uma segunda chance, tá? Essa teologia que dizem por aí, os que foram deixados para trás vão ter uma nova chance. Não terão, é uma teologia herética, não é uma teologia sadia. Por isso que Jesus termina o versículo 42 dizendo: vigiai, portanto, pois não sabeis em que hora virá o Senhor. Diga comigo: vigiai, portanto, pois não sabeis em que hora virá o Senhor. Meus irmãos, parece que é mais importante comer e beber, pegar mulher, homem, casar-se. Estou dizendo que casamento é ruim, pelo amor de Deus. Como foi no tempo do dilúvio, fica todo mundo distraído. E Jesus vai dizer: vai ser assim no fim do mundo. A segunda vinda de Jesus, ela se cumprirá num momento inesperado, surpreendendo a humanidade no que ela estiver fazendo de bom ou de mal. Diga para quem está ao seu lado: eu espero que nós estejamos fazendo o bem e as coisas boas. E deixa eu dizer uma coisa muito séria para quem está me ouvindo aqui, os que vão me ouvir depois. Essa lorota que muitos de nós contamos por aí. Né? Vou deixar para a última hora. É tentar o Senhor, esperar o último instante para mudar de vida. Ou é agora ou nunca. Se não for agora, quando? Quem assistiu aquela série The Chosen, Nossa Senhora disse essa frase para Jesus nas bodas de Caná: meu filho, se não for agora, quando? Quando você vai se entregar? Meus irmãos, é no meio dos afazeres, das coisas corriqueiras da nossa vida, que tem lugar o nosso chamado. Deus está chamando você.
Deus está convidando você. Deus está provocando você na sua vida, onde tem o chamado divino. É ali, nesse momento, você deu uma parada, aqui agora, Deus está te chamando. O divino está te chamando. Ele está te chamando para um lugar divino, para um lugar de relacionamento, para um lugar de amizade. E a nossa escolha vai definir felicidade eterna ou condenação eterna, meus irmãos. Estejamos cientes disso. O Senhor não exige condições e circunstâncias extraordinárias na nossa vida. Ele exige fidelidade cotidiana a Ele, no normal, no dia a dia, no seu trabalho, no seu serviço paroquial, na sua pastoral, no seu matrimônio, na educação dos seus filhos, no seu relacionamento com a sua esposa, na nossa vida sacerdotal, na vida consagrada. Ele não exige nada de extraordinário. Extraordinária é a presença dele. E na presença dele o ordinário se torna extraordinário. Nós precisamos entender o chamado de Deus. O Senhor nos chama à fidelidade. O cristão deve viver essa vigilância na sua vida como se fosse o último dia. Nós aprendemos com o Padre Jonas Abib, o nosso pai fundador, a fazer de cada dia como se fosse o último. E isso não é um drama. Esses dias me perguntaram, mandaram uma mensagem para mim: como que você atribui a pregação do Padre Jonas sobre os fins dos tempos? Acho que era uma pesquisa interna. Então, como eu ouvi muita pregação do padre sobre os fins dos tempos, eu escrevi assim: as pregações dos fins dos tempos do Padre Jonas eram sempre pregações de esperança e nunca de alarmismo. Eu saía de cada pregação querendo ser santo e ser fiel a Deus. Ai, o que vai acontecer? Vai vir bola de fogo, vai vir não sei o que lá. Não, eu saía de cada pregação dele com aquela sensação que Jesus diz quando ele está no sermão escatológico narrado por São Lucas: quando começardes a ver essas coisas, levantai a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Alegrar. Eu saía alegre, saía feliz. E os seminaristas estão aqui, né, se preparando para o sacerdócio. As pregações do padre, as reuniões que nós tínhamos de comunidade, à minha época, eu falava assim: será que eu vou ser padre? Se eu não for, eu quero morrer como um seminarista santo. Porque o que ele despertava era exatamente essa responsabilidade com o meu processo e essa fidelidade de vida, esse amor a nosso Senhor. Eu queria que você aplaudisse o nosso fundador que nos ensinou esse caminho da esperança. A gente não vai ficar elucubrando quando vai acontecer os acontecimentos finais. Eu não preciso disso. Eu preciso viver de tal forma que Deus me encontre na graça. Você precisa viver de tal forma que Deus te encontre na graça. Eu estou percebendo, meus irmãos padres que estão aqui, os diáconos, os agentes pastorais, os coordenadores de grupo, os servos, eu estou percebendo que no mundo atual a virtude da esperança está sendo colocada de lado. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas desse mundo do que com a felicidade eterna. Ainda bem que você não aplaudiu, porque o que eu estou falando é muito sério. Esses dias eu estava falando com o pessoal, o Moisés fez uma pregação aqui, eu vi o povo aplaudindo, rindo. Eu falei: parece que eles não estão entendendo nada da seriedade que esse cara está falando. Ele fala de forma engraçada, mas o que ele está falando é muito sério. Olha só o que o catecismo vai dizer sobre a virtude da esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos o reino dos céus. Eu pergunto para você: você está desejando o reino dos céus? Eu vou dizer para você como que a gente está muito materialista. Às vezes a pessoa está ali, gente, já na fase terminal, e parece que o céu é um lugar ruim, porque ao invés da gente dizer para a pessoa: se prepara, faz o seu processo, o céu é maravilhoso, a gente fica ali, não tem mais jeito, é só uma intervenção extraordinária da parte de Deus, assim daquelas, mas você quer iludir a pessoa que vai acontecer uma coisa. Fala para ela: faz a sua passagem de uma forma bonita, faz a sua passagem.
A gente acredita no céu. A gente deixou de acreditar no céu, na vida eterna. A gente quer que todo mundo fique aqui para semente. A gente quer ficar para semente, não é verdade? Sim ou não? Você quer morrer? Não. Eu percebi que eu tinha ojeriza da morte, porque eu sempre falava assim: eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Não como Enoque, mas a minha esperança era Jesus voltar na minha geração e eu ser atraído para Ele no céu. Então eu não queria morrer, mas um dia eu me reconciliei com a morte e falei para o Senhor: eis-me aqui. Se ela é a passagem acompanhada, porque a gente não passa sozinho, ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, eu nada temerei. Se não é uma passagem sozinha, por que eu vou ficar com essa? Ai meu Deus, não, Ele estará comigo. E Ele vai abrir as portas do que existe de mais extraordinário e belo, que é a eternidade. Onde não vai haver mais dor, nem lágrima, nem sofrimento, onde Deus será tudo em todos. A virtude da esperança corresponde ao desejo da felicidade que Deus colocou no coração do homem, de todo homem. A virtude da esperança, ela nos faz assumir as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as e ordena-as para o reino dos céus. Protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna, nos coloca num anseio, num desejo pela eternidade. A gente precisa chegar, é porque nós estamos muito longe da santidade. Porque Paulo, quando chegou na santidade, quando está lá em Gálatas 2:20, o que é a santidade? Paulo vai dizer: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Aí Paulo dizia: morrer para mim, viver para mim é lucro, morrer para mim é ganho. Morrer para mim é ganho. Eu falei isso na profecia do avivamento, e já vou caminhando para o final. Eu vivi um momento ano passado que eu me senti como evangelizador, um fracassado, porque eu vi as pessoas optarem mais por pão e circo do que pelas coisas eternas. E aí Deus me deu uma palavra e eu entendi que o erro estava em mim. Deus me deu a palavra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E ele dizia assim: com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. 2 Coríntios 4, 17. Quem aqui já viveu tribulação, ou está em tribulação, ou já passou por um grande sofrimento? Meu filho, se você passou com Cristo, você acumulou um volume poderoso de glória que não dá para medir, incomensurável e eterno. E lá no céu está poupado aquilo que você viveu fiel a Jesus Cristo. E aí depois o versículo 18 veio como um nocaute técnico que eu recebi naquela hora. Isto acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. O que Jesus fez no Evangelho? Subiu com Pedro, Tiago e João ao Tabor. Fez com que eles experimentassem a eternidade, o céu. Desceu com eles e começou a subir para Jerusalém para ser crucificado e para mostrar: qualquer tribulação, perseguição, dor, sofrimento, martírio, vale a pena, porque o céu é isso que você percebeu, Pedro, cheio de medo. Vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar aqui. Se nós não entendermos isso, nós vamos negar a Deus na tribulação, nós vamos negar a Deus por causa de pão e circo, nós vamos negar a Deus quando as coisas piorarem, vier a grande tribulação. Mas se nós entendermos que todo sofrimento, toda tribulação, ela acarreta um acúmulo de glória incomensurável e eterno, e que se nós estivermos mirando as coisas visíveis, passageiras, nós sucumbiremos.
Paulo diz, isto acontece porque nós miramos as coisas invisíveis, por isso que acumula, e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, o que é invisível é eterno. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a experiência que nosso Senhor fez aqueles apóstolos passarem ali no Tabor, você está aqui na Canção Nova, não é verdade? Você fala assim, ai meu Deus, eu vou ter que voltar para casa, não é? Vou ter que voltar para aquela tribulação, vou ter que voltar para enfrentar aquilo. Sim, você sobe no Tabor para entender que o céu vale a pena, que a eternidade vale a pena e que você precisa enfrentar a sua vida cotidiana com a esperança do céu e não olhando para as coisas da terra, porque você vai sucumbir. E Jesus disse, Pedro, vale a pena. Tiago, vale a pena. Eles não conseguiam entender as coisas invisíveis. O que é ressurreição? Foi a perguntinha que eles se fizeram. Eles não conseguiam ainda compreender as coisas eternas. Mas eu vou terminar com uma fiorete de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele fez uma reunião com todos os franciscanos em Santa Maria Maior. Vieram 5.000. Essa reunião que ele fez com todos os franciscanos se chamou Capítulo das Esteiras. Por quê? Eles fizeram cabanas de palha e eles dormiam nas esteiras, porque não cabia todo mundo mesmo, mas 5.000. Não é? Eu não sei quantos nós somos aqui, mas não cabia. E aí, lá era o dia de Pentecostes. E aí São Francisco falou para os irmãos. São Francisco fez uma exortação de fogo. Diga comigo, fogo. Olha como que São Francisco falou para os irmãos franciscanos. Meus filhinhos, grandes coisas prometemos a Deus, mas muito maiores são as que Ele nos prometeu. Observemos as que prometemos a Ele e esperemos com confiança aquelas que Ele prometeu a nós. Agora eu vou pedir que você repita comigo para você gravar. Diga comigo, breve é o prazer do mundo, mas eterna é a pena que esse prazer do mundo gera. Olha o que ele estava falando para os irmãos franciscanos. Breve é o prazer do mundo e eterna é a pena que eles rendem para a alma que busca os prazeres. E aí ele vai dizer, repita comigo, pequena é a pena desta vida. A tribulação, estou traduzindo, a enfermidade, as dores, as decepções, as traições, as perseguições, as humilhações. Francisco está dizendo, pequena é a pena desta vida, mas a glória da outra é a vida infinita. Aleluia. Diga comigo, mas a glória da outra é a vida infinita. Aplauda. Eternidade. Repita comigo, eternidade. Jesus fez Pedro, Tiago e João experimentar, para que eles entendessem nada do que acontecer supera o que vocês experimentaram aqui. Por isso que pelo céu a gente renuncia o pecado, pelo céu a gente renuncia a nossa própria vida, a gente toma a nossa cruz, a gente enfrenta o que tiver que enfrentar, a gente faz tudo o que tiver que fazer, porque pequena é a pena deste mundo, mas eterna e infinita é a outra vida que Deus preparou para nós. Termino com Francisco dizendo, na fortaleza de São Léo, num torneio de cavaleiros, ele sobe numa parede, num muro, e ele grita, tão grande é o bem que eu espero, que qualquer dor é agradável para mim. Quem espera a eternidade vive qualquer situação, porque sabe que o que está por vir vale a pena.
Traz a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Respira fundo. Ai, meu Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por nos provocar pela fé. Obrigado. Vai agradecendo o Senhor. Eu estou muito carnal. Vai confessando para Ele. Às vezes eu estou muito carnal, estou muito preso às coisas. Tudo bem, o marxismo falou que isso é uma loucura, isso é o ópio do povo, porque isso atrapalha a aplicar aqui nesse mundo o reino. Depois veio o materialismo, a gente sabe, Senhor, as estruturas, o consumismo, e a gente ficou muito preso a essa terra. Mas hoje, diante da sua palavra e diante da sua revelação, nós entendemos o chamado que o Senhor está nos fazendo nesse Vem Louvar aqui na Canção Nova, que o tema é sobre a santidade. Nós seremos santos porque nós esperamos a eternidade. Nós renunciamos ao mundo, ao pecado, aos prazeres, à carne, e nós lutamos para ser fiéis ao Senhor, porque nós esperamos a eternidade. Diga para Ele agora: transforma o meu coração, transforma a minha mentalidade, transforma o meu comportamento, transforma as minhas escolhas. Porque hoje, neste sábado, junto com a Virgem Maria, que mostrou para aquelas crianças em Fátima o inferno, as almas que estavam queimando lá, e depois Jacinta também, junto com Lúcia e Francisco, viram o céu, e Jacinta dizia: se os homens soubessem o que é a eternidade, eles fariam de tudo para chegar lá. Convença o meu coração e é o coração dos meus irmãos nessa tarde de sábado. E eu peço à Senhora, Virgem Maria, ajude a esses irmãos e a essas irmãs a escolherem o que é eterno, duradouro, para que vivam segundo a vontade do Pai em Cristo Jesus, na força do Espírito, não deixando que morra no nosso coração, na nossa vida, a esperança da eternidade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder ajudar a Canção Nova nesse ofertório, nós agradecemos a você. A Canção Nova existe e o nosso pai fundador intuiu que nós existiríamos dependendo de um povo que nos ajudaria. E o povo que pode nos ajudar está aqui. Caso você não possa, fica muito em paz, tranquilo. Mas se você puder, ajude. Ajude-nos no ofertório. Fala: eu quero abençoar essa obra, esse pedacinho do céu, esse recorte do céu aqui na terra. Eu quero abençoar essa obra. Você em casa tem um QR Code aparecendo aí na tela, e você pode nos ajudar com a sua oferta. Deus lhe pague. Deus abençoe você. Já desponta entre os montes a luz do sol, e nascerá raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir. Somos, ofertamos a Ti, por este vinho e pão, o sacrifício do altar, a nós se perpetuará. Cultivando esta terra, a Ti virá do suor de nossas mãos o que de melhor nasceu. Eis os frutos que colhemos, o vinho e pão que se converterão no sacrifício de amor. Em tua
E oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade. E fazer que Ele, apagando os nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, na memória de Maria, sempre virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vladimir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Abençoado céu, que me visita todo dia, que cabe em minhas mãos, imensidão no meu vazio. Eu sou um pobre pecador, tão indigno de estar aqui. Eu me ajoelho e reconheço que não sou nada sozinho. Tu és o Deus da minha vida. Abençoado céu, que me visita todo dia, que cabe em minhas mãos, imensidão no meu vazio. Eu sou um pobre pecador, tão indigno de estar aqui. Eu me ajoelho e reconheço
não sou nada sozinho. Tu és o Deus da minha vida. Na migalha deste pão que é o céu, repartindo a vida inteira comigo, a tua vida se faz comunhão em mim, e eu me torno quem eu recebi. Já não sou eu que vivo neste vinho consagrado sobre o altar, pelas mãos de um pobre servo escolhido. O teu amor transpassa um coração de amor, e minha vida passa a ser a tua, e eu me torno teu sacrário vivo. Na migalha deste pão que é o céu, repartindo a vida inteira comigo, a tua vida se faz comunhão em mim, e eu me torno quem eu recebi. Já não sou eu que vivo neste vinho consagrado sobre o altar, pelas mãos de um pobre servo escolhido. O teu amor transpassa um coração de amor, e minha vida passa a ser a tua, e eu me torno teu sacrário vivo. Abençoado céu que me visita todo dia, que cabe em minhas mãos, imensidão no meu vazio. Eu sou um pobre pecador, tão indigno de estar aqui. Eu me ajoelho e reconheço que não sou nada sozinho. Tu és o Deus da minha vida. Na migalha deste pão que é o céu, repartindo a vida inteira comigo, a tua vida se faz comunhão em mim, e eu me torno quem eu recebi. Já não sou eu que vivo neste vinho consagrado sobre o altar, pelas mãos de um pobre servo escolhido. O teu amor transpassa um coração de amor, e minha vida passa a ser a tua, e eu me torno teu sacrário vivo. E minha vida passa a ser a tua, e eu me torno teu sacrário vivo. E minha vida passa a ser a tua, e eu me torno teu sacrário vivo. Linda morada escolheu, Senhor, para habitar com aqueles que amou. Tão pequenino
Nessa ação de graças eu quero ler 2 estrofes de um poema de Santa Teresa d'Ávila. Vivo sem viver em mim. Vivo sem viver em mim, e tão alta vida espero, que morro por não morrer. Vivo já fora de mim, depois que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me quis só para si. Meu coração lhe ofereci, pondo nele este dizer, que morro por não morrer. Oremos. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pega tudo que você queira que seja abençoado, para que os sacerdotes, possamos dar a bênção. Eu li um poema de Santa Teresa, mas ela não deixou de trabalhar, ela não deixou de refundar os Carmelos, de viver as provas, mas ela morreu de amor por Jesus e entendia que somente estando diante dele, ela experimentaria tudo aquilo que ela mesma desejava. Nós, sacerdotes, impomos as mãos e pedimos: abençoa, santifica essa água e este sal para que se torne sacramental de cura e de libertação. Aqueles que beberem desta água, ingerirem deste sal, estiverem doentes, sejam totalmente curados. Onde esta água e este sal forem aspergidos, expulse a presença do mal. Abençoa os textos, crucifixos, escapulários, estampas, imagens, medalhas, as roupas, os remédios, as pessoas representadas nessas fotos, nesses documentos, e tudo que esses filhos apresentam, Senhor. As chaves da casa, do carro, da moto, possa, Senhor Deus, descer a sua bênção e permanecer sobre tudo que eles te apresentam agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somente 2 avisos. Primeiro, que chegou o livro que eu lancei agora na Profecia do Avivamento, Consumidos pelo Reino. Vai lá na livraria, a livraria aqui do santuário já tem. Eu não queria que você fosse embora desse retiro sem levar. É porque eu escrevi, a gente quer vender livro, quer ganhar dinheiro. Não. É porque é um conteúdo importante para o tempo que nós estamos vivendo. Então adquira-o, não vá embora sem adquiri-lo, tá certo? Se der tempo eu assino, mas o importante é você ler o que Deus permitiu que eu escrevesse e que está registrado aqui nesse livro. Combinado? A segunda coisa, eu gosto de dar atenção para todo mundo, tirar foto, tudo que as pessoas pedem, dar bênção, mas eu tenho um voo daqui a pouquinho em Guarulhos. Então vou ter que sair daqui, tirar a roupa molhada, tomar um banhozinho, entrar no carro para eu não perder o voo. Mas na terça-feira eu estarei aqui e a gente vai se encontrar, vai dar tempo para tudo, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu não buscava a ti.